Sou mestre em estudos da linguagem, doutora em estudos da linguagem e, em relação a essa disciplina, como o próprio nome já aponta, ela traz fundamentos que são fundamentos importantes para a sua formação, né, na área de letras. Então, são conteúdos basilares, conteúdos que irão acompanhá-lo desde, né, agora, durante a graduação, mas esses conteúdos eles te acompanharão, né, durante toda a sua carreira, né? Você que irá atuar em sala de aula, né? Então, nós vamos observar que todas essas discussões, elas embasam a prática docente, então, da disciplina. Então, nesta primeira aula, como eu já falei, nós vamos estudar, então, a ciência da linguagem, né? Então, o que é a ciência da linguagem, quando que, de fato, a linguagem passou a ser considerada um objeto de estudo, um objeto científico. Na segunda aula, nós vamos estudar o estruturalismo, né? Então, uma vertente, né, dos estudos da linguagem, uma vertente que também é bastante importante, porque ela é responsável por alçar a língua, a linguagem, a um patamar de ciência. Na terceira aula, vamos estudar algumas vertentes importantes da linguística, como o gerativismo, o funcionalismo, o construtivismo e o socio-interacionismo. Então, são 4 áreas da linguística, 4 sub-áreas da linguística, cada uma pensa, né, e se debruça sobre a linguagem de forma diferente, né, pensando em métodos diferentes, em perspectivas e concepções diferentes. Então, vamos estudar essas 4 áreas e, por fim, nós vamos realizar uma triangulação aí, vamos realizar uma abordagem em que nós possamos associar a ciência, a linguística como ciência, ao ensino, né, ao processo de ensino e aprendizagem. Em relação à aula de hoje, nós temos algumas questões norteadoras para que possamos, então, atingir, né, alcançar aí as respostas ao longo da nossa aula. Então, primeiro, o que é ciência? Pensando que os estudos da linguagem é uma ciência, então o que nós podemos entender como ciência? Depois, a ciência, ela deve preceder o trabalho docente, né? Então, a ciência, ela precisa, né, ser aí considerada na prática docente. Sempre houve o interesse da humanidade pelas questões que envolvem a linguagem. Então, desde quando há o interesse, né, dos estudiosos, né, das pessoas pelas questões linguísticas, pelas questões que envolvem língua e linguagem? Então, nós vamos estudar esse percurso também. Como a linguística se constituiu como ciência. Então, nós vamos ver que, né, desde há muito tempo existe o interesse da humanidade pela linguagem, já respondendo até essa questão anterior. Porém, quando que de fato que as questões linguísticas passaram a ser consideradas ciência? Quais são os possíveis níveis de análise linguística, como que nós podemos, então, analisar os aspectos linguísticos e, por fim, o que é função de linguagem e quais funções existem. Então, são esses os conteúdos que vão nortear linguística e trabalho docente. Então, para iniciar esta abordagem, primeiro eu pergunto para você, o que é ciência? Então, o que você entende como ciência? Como que nós podemos... Nós, muitas vezes, quando nós pensamos em ciência, nós pensamos em áreas como a matemática, as ciências biológicas, as ciências da saúde, a física, né? E aí a gente, às vezes, cai no erro de deixar de lado os estudos da linguagem, né? Então, para nós entendermos, começarmos a nossa abordagem, primeiro a gente tem que entender o conceito de ciência. Então, vamos ao quadro. Então, ciência é o conhecimento atento e aprofundado de algo. Então,
Já a primeira acepção, a gente tem que entender o quê? Que a ciência ela envolve conhecimento e ela envolve um aprofundamento de algo, no caso, um objeto a ser estudado. Segundo, corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Então, essa é a conceituação gerada de dicionário, e que ela tem tudo a ver com o que, de fato, é a ciência. A questão de trazer aqui conhecimentos sistematizados, é criar métodos, criar formas de se debruçar sobre um objeto a ser estudado, sobre um fato a ser estudado, sobre um fenômeno a ser estudado. Então, é eleger um objeto, um fato e um fenômeno e criar, então, métodos, né, de forma sistematizada para se estudar esse método. Isso é ciência. E isso é que leva, então, ao conhecimento, ao aprofundamento, né? Então, essa conceituação inicial ela é importante. E aí eu trouxe também alguns outros questionamentos. O estudo da linguagem é uma ciência? A atuação do professor de português em sala de aula requer conhecimento científico? E aí, quando nós falamos em estudos da linguagem, é como eu falei para você, muitas vezes nós concebemos como ciências áreas, né, mais exatas, áreas mais voltadas às questões biológicas, da saúde. E os estudos da linguagem? Né? Será que os estudos da linguagem, eles possuem essa sistematização que eu acabei de falar para vocês? Será que existem categorias para estudar o objeto que é a língua? Será que existem métodos para se estudar? Então, os estudos da linguagem, já adiantando, é sim uma ciência, né? E a linguística, ela possui muitas sub-áreas e cada uma das suas sub-áreas possui métodos para se debruçar, muitas vezes em relação ao mesmo objeto, que é a língua. Mas existem muitos métodos para focar, então, esse mesmo objeto. Estudar a língua sob uma perspectiva semântica, né? Então, sob uma perspectiva que foque o significado, sob uma perspectiva discursiva, ou sob uma perspectiva mais estrutural, que foque nas questões sintáticas, morfológicas, fonéticas. Então, existem muitas, né, possibilidades de abordagem dessa ciência, que é, sim, os estudos da linguagem é sim uma ciência. Depois nós vamos observar o porquê, né? Então, quando, né, que os estudos da linguagem passou a esse patamar? E a segunda questão é uma questão extremamente importante. E aí tem muito a ver com a nossa prática. A atuação do professor de português em sala de aula requer conhecimento científico? Ou será que nós devemos atuar só pensando naquilo que nós julgamos ser mais adequado? Não, gente. Né? Então, é extremamente importante que o professor ele se embase cientificamente para poder trabalhar os conteúdos em sala de aula. Se embase tendo em vista as concepções de linguagem existentes, porque cada concepção de linguagem, cada forma de se entender a linguagem interfere de forma muito direta na forma como o professor irá atuar de sala de aula. Então, se o professor tem uma concepção tradicional, que concebe a linguagem como expressão do pensamento, qual que é a consequência disso? A consequência disso é que ele vai ter uma abordagem tradicional. Ele vai trabalhar a língua pensando mais nos aspectos estruturais e não vai dar tanto enfoque às questões culturais, às questões interacionais, ao uso da língua que se faz no dia a dia, né? Então, isso interfere, né? Então, essas concepções, elas possuem um aparato científico por trás. Então, se a gente reconhece, se a gente é um profissional estudioso,
esse conhecimento com certeza irá interferir na prática, né? Então, a questão das metodologias, qual a melhor metodologia a adotar, né? E a metodologia, ela também é ancorada por, né, teorias científicas, né? Então, por métodos científicos que vão apontar, né? Então, qual que é a consequência de se adotar determinado método e não outro, né? Qual os resultados que podem ser alcançados. Então, existe sim e deve sim existir uma ciência por trás da prática docente. Vamos dar continuidade. Então, vamos pensar agora a ciência, né, a linguística como ciência. E aí, a linguística como ciência, ela vai ter como objeto principal de estudo, obviamente, a linguagem. E a linguagem, então, ela possui aí três perspectivas, né, três aspectos que precisam ser observados, contemplados, né, pensando na linguística como ciência. Primeiro, que a linguagem é uma atividade mental, e isso quem fala é um estudioso chamado Matoso Câmara, né, que durante muito tempo se debruçou sobre os aspectos voltados à linguagem, né, então que estudam, né, os fenômenos linguísticos. E aí, o porquê atividade mental? Porque é importante que alguém tenha uma intenção de falar alguma coisa, ele vai elaborar mentalmente a sua fala e, por outro lado, precisa haver também o receptor que vai ter que ter a intenção de receber essa linguagem. Então, existe todo um processo linguístico, cognitivo, que vai envolver essa atividade mental para que, de fato, se concretize essa linguagem. Um outro aspecto também é que a linguagem ela é perpassada por signos empregados para a comunicação. E, no caso da linguística, que é a ciência da linguagem, nós nos debruçamos mais sobre os signos verbais, né? Então, o que interessa para a linguística é a linguagem verbal, que então envolve esses signos verbais. Voltando a falar sobre docência, né? Então, o docente, ele precisa ser um pesquisador da sua prática. Ele precisa constantemente observar, né, aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo, entender todos os processos que ele realiza durante a sua prática. O que ele não pode ser é um mero reprodutor, né? Então, o livro didático ele é importante? Claro que é. O livro didático ele é importante, ele é pensado por diversos, né, autores, os autores são embasados em teorias. Porém, né, embora o livro didático possa, né, ser um importante instrumento que ancore a prática do professor, ele não pode ser uma ferramenta que faça com que o professor apenas reproduza aquilo que está no livro, né? Ele precisa ir além, né? Ele precisa entender a complexidade que é uma sala de aula. Como uma sala de aula ela é heterogênea e cada aluno vai ter a sua particularidade nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, se ele é um pesquisador, se ele se debruça sobre a linguagem, uma forma de pensar em como levar essa linguagem para que o aluno entenda que ele irá usar essa linguagem para poder interagir no seu dia a dia, no seu cotidiano, nas diversas situações, com certeza a prática desse professor, ela vai ser uma prática diferenciada, uma prática que com certeza irá colher frutos. E aí por isso que eu coloquei essa imagem no quadro, vamos observar novamente, né, que é o docente como pesquisador da sua prática, quando ele pesquisa a sua prática, quando ele estuda sobre a sua prática, estuda sobre os resultados, se estuda também sobre aquilo que não foi alcançado, né, porque nem sempre o professor acerta. Eu falo isso por mim, eu também sou professora da educação básica e nem sempre a gente acerta em tudo. E aí o que é importante? Né? Eu vejo assim, sobretudo no processo avaliativo. Né? O que eu vejo em relação ao processo avaliativo? Que é o momento de eu avaliar se aquele meu aluno conseguiu internalizar o conteúdo. Então a gente não pode ver de uma forma simplista esse processo.
A gente tem que ter um olhar de pesquisador, ver onde que aconteceu ali a lacuna que não levou e que não possibilitou que o aluno tivesse sucesso em determinado conteúdo, em determinada questão. E aí, tendo esse olhar de pesquisador, a gente faz o quê? A gente modifica a nossa prática. Dando continuidade, então, a gente precisa entender, né, que existem alguns mecanismos para a apropriação dos conhecimentos que facilitem a prática do professor, que é a busca de novos conhecimentos, a atualização constante, né? Então, nada, né, de ser aquele professor que prepara a aula no primeiro ano da sua prática profissional e vai perpetuar isso para o resto da vida. De forma alguma. Isso aqui já não pode mais existir. A gente precisa se atualizar constantemente. Ele tem que ter um exercício da curiosidade intelectual, o que mais observando os alunos, observando o conteúdo, de que forma que eu posso abordar aquele conteúdo para desenvolver determinada habilidade no meu aluno, né? Qual que é a forma que faz com que o meu aluno, qual que é o método que faz com que o meu aluno se aproprie do conteúdo e tudo mais, né? E aí, outro aspecto, investigação, reflexão e análise. Tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Então, por trás de todo profissional competente, e aí eu destaco aqui a questão da competência, há sempre um trabalho de pesquisa científica que o respalda e legitima, né? Então, se você é respaldado por meio de teorias, com certeza você vai ter sucesso na sua prática. Se pensarmos dessa forma, entenderemos que todo profissional que tem a linguagem como objeto, seja ela da área de letras, de pedagogia, de filosofia, não pode prescindir de buscar fundamentação científica para se embasar em sua prática profissional. E aí, gente, eu trouxe aqui como atividade, né, essa tira, que eu acho que ela vem muito ao encontro dessa discussão. Olhem só. Então, nós temos um professor, aí ele chega na sala de aula e diz: olá, crianças, vocês não sabem o que aconteceu comigo hoje a caminho do trabalho. E as criancinhas, olha que bonitinhas, todas com uma cara de espanto, né? E aí, uma criança levanta a seguinte questão, olha que pérola, né, que a criança, de questão que essa criança levanta. Você trabalha? E a outra criança, e onde trabalha? E o professor, então, fica com aquela cara, né? Como assim, né? Quer mais trabalhar do que professor? Né? Eu digo por mim, sou professora também, a gente trabalha muito, né? E aí, lógico que o professor ficou com essa cara, né? E aí, com base nisso, eu quero que vocês respondam. O que as crianças entendem por trabalho? Na sua opinião, por que os alunos questionaram se o professor trabalha? Qual o instrumento de trabalho do professor de língua materna? E de que forma a linguística pode contribuir para desmistificar a ideia de que a prática do professor em sala de aula não é um trabalho? Tá? Então, vou dar uns segundinhos para vocês só pensarem e eu já volto para discutir. Tinha um cara lá também, que da dividão, estava estuprando menina lá. Foi. E eu falei para a polícia viu ele estuprando a menina, não sabe nada. Aí foi que ele caiu foi preso, saiu da cadeia. E aí, gente, pensaram nessas questões? Então, são questões que envolvem muito a questão das crenças mesmo que se tem em relação ao professor, né? Como se o professor agisse por conta própria, não fosse embasado, né, em nenhuma teoria. E nós, como profissionais, nós precisamos derrubar, né, por terra essa crença, né, de que a prática do professor não é um trabalho. Claro que é um trabalho que tem que ser, né, embasado, né, por conhecimento científico, é um trabalho que requer que o professor se debruce, que analise, né, a sua prática, analise os resultados. E se a gente passa a ter uma prática que realmente demonstre profissionalismo, a gente derruba por terra, então,
esses questionamentos e essa forma de pensar a profissão docente. É isso. Né? Então, depois pensem melhor sobre isso para vocês poderem, então, ressignificar, né, a ideia que se tem da profissão. Esse negócio de quebrar tabaco de menina, não pode. Não pode, né? Então tá mulher na zona ali embaixo, você não vai lá na zona ali embaixo. Rapaz. Linguísticos. É muito importante que nós conheçamos o percurso histórico dos estudos da linguagem, para nós entendermos desde quando que há o interesse da humanidade, né, pelas questões linguísticas, quais foram os primeiros estudos, as primeiras tentativas, né, do ser humano, dos estudiosos, dos pensadores, em se debruçar sobre o objeto que hoje é um objeto científico, que é a linguagem, que é a língua, e a partir de quando que, de fato, esse objeto ele passa a ser considerado um objeto científico e que, de fato, os estudos da linguagem passam a ser considerado uma ciência. Né? Então, vamos entender esse percurso. Vamos lá. Então, inicialmente, né, nós temos aqui, então, nós vamos traçar aí o percurso histórico dos estudos da linguagem. A gente vai começar lá na Antiguidade, e aí é importante lembrar, né, que lá na Antiguidade é o período que os sumérios, eles inventaram a escrita, então tudo muito recente, a escrita muito recente. E a gente tem que pensar que, pensando lá na Antiguidade, qual que era a forma de registro, né? A gente tem que lembrar da escrita cuneiforme, nós temos que lembrar, né, dos hieroglifos, né, que eram os desenhos que eram registrados muitas vezes nas cavernas. Então, era tudo muito... era tudo muito... incipiente, né? Então não tinha muitas estratégias de se registrar o que acontecia. Então, o que nós sabemos não necessariamente é o que acontecia. Então, nós temos poucos registros, porque a linguagem, a escrita, né, ela ainda não era algo que ainda era propagada, não era disseminada, né, por todos. Né? Então, a gente precisa pensar nesse aspecto em relação à antiguidade. Então, o que nós estudamos não necessariamente é tudo que foi deixado, aliás, é tudo o que aconteceu. A gente só estuda aquilo que foi deixado, de uma certa forma, registrado, né, pela história. E aí nós começamos esse percurso pelos hindus, né? Então, é importante nós entendermos, né, os principais fatos relacionados à linguagem que levaram a linguagem a ser objeto de investigação. E aqui nos hindus, nós temos os primeiros estudos linguísticos, e esses estudos, eles foram impulsionados por uma necessidade. Né? Então, o povo hindu, um povo muito religioso, e isso é que motivou, então, esses primeiros estudos linguísticos. Né? Então, a necessidade do quê? De registrar os usos da língua hindu nos textos religiosos. Né? Então, eles tinham os textos sagrados, e esses textos, eles não podiam sofrer alterações. Então, essas canções, né, essas orações, essas preces que eram realizadas pelos hindus, elas não poderiam ser alteradas. E aí, por isso, esse interesse em se descrever a língua hindu. Era por meio dessa, né, e por conta dessa motivação religiosa, para deixar registrado, para que essas orações elas não sofressem alterações de geração para geração. É aquela história do telefone sem fio, né? Então, o telefone sem fio, né, com certeza, em algum momento da infância de vocês já brincaram, né, dessa brincadeira. A pessoa vem, fala uma frase, uma palavra no seu ouvido, você pega e reproduz essa fala
para outra. Essa pessoa vai lá e reproduz a fala para outra, e assim por diante. A hora que chega lá na última, a gente vê o quê? Que aquilo que foi falado inicialmente foi totalmente corrompido, né? Então sofreu ali ruídos, né? Foi entendida de forma diferente. Então, o que foi falado lá no começo, chega lá no final totalmente corrompido. Era isso que eles queriam evitar. Eles queriam manter, né, a fidelidade aí dessas orações, dessas preces. Então, continuando. E aí, então, por isso, houve uma sistematização para que a leitura do texto sagrado fosse recitada segundo a tradição. E aí nós temos a primeira gramática da língua hindu, né, que foi escrita no século IV a.C., por Panini, que é um dos gramáticos, então, mais representativos dessa época. E ele, então, escreve e produz as bases da gramática normativa do sânscrito. Uma gramática bastante descritiva, porque o objetivo era esse, descrever foneticamente e gramaticalmente a língua hindu. Depois, né, nós temos os gregos, né, e eles também têm, né, eles deixaram um legado muito importante para os estudos da linguagem. Eles estudam a linguagem eles estudavam a linguagem pensando principalmente em dois aspectos, né, os aspectos estéticos e filosóficos da linguagem. Quando a gente pensa, então, aqui nos aspectos estéticos, isso aqui tem muito a ver com a expressão de linguagem como expressão do pensamento, porque o que interessava era o domínio do discurso, né? E não necessariamente a regra que regia a língua. Então, nós temos aqui os aspectos estéticos sendo perpassados por três linhas aí de estudo, de abordagem. Então, nós temos a retórica, né, principalmente encabeçada aí pelos sofistas, né, que é a arte de falar bem, né? Por isso que eu falei que a concepção era como expressão do pensamento, porque o que importava era a forma de falar, era o discurso. Depois nós temos a dialética, que é a arte do diálogo, e por fim a oratória, né, que é a arte de falar bem em público. Então isso envolve os aspectos estéticos. Aqui nós temos os aspectos filosóficos, que é bem interessante e que depois isso daqui é retomado lá com Saussure, né? Então, olha o questionamento: as palavras imitam as coisas ou os nomes são dados por pura convenção? Isso aqui tem a ver com a arbitrariedade da linguagem, que nós ainda vamos estudar. Existe um texto que é o Diálogo de Crátulo, que foi desenvolvido por Platão. E aí, qual que é o pano de fundo desse texto? É justamente essa questão. As palavras, né, elas são dadas por pura convenção, ou seja, não havia, né, uma correspondência. Essa vertente aqui, na verdade, ela acredita que não havia uma correspondência natural entre as palavras e suas significações. Já a vertente naturalista acreditava que havia, sim, uma correspondência natural entre a palavra e a significação. Platão defendia esse ponto de vista, que havia, sim, né? Já Aristóteles, ele defendia esse ponto de vista, convencionalista. A gente vai ver lá na frente que, já respondendo a esse questionamento inicial que foi realizado pelos gregos, que, na verdade, a linguagem ela é uma convenção, ela é abstrata, né? Então, não tem porquê eu me chamar Juliana, né? Minha mãe olhou para mim, porque se a gente pegar a origem da palavra Juliana, é um corte de legumes. Será que quando eu nasci, minha mãe olhou para mim e falou assim: ela tem cara de corte de legumes, então vamos colocar esse nome? Não, né? Então, é isso mais ou menos que a perspectiva abstrata e que acredita no fato de que a língua ela é convencionalizada, é isso que eles entendem, ok? Continuando ali, os gregos também, eles também desenvolveram uma gramática, né? Então, a primeira gramática grega foi desenvolvida, né, pelos alexandrinos, especificamente por Dionísio de Trácio, e aqui eles observaram que as regularidades da língua grega.
Continuando na nossa esteira historiográfica dos estudos linguísticos, nós temos os romanos, né, que também tiveram preocupação aí em relação à linguagem. Eles privilegiavam a ideia de certo e errado, e isso é uma ideia que vem muito ao encontro das gramáticas tradicionais. Né? É uma perspectiva muito prescritiva, o que é certo, o que é errado, né? E não tanto descritiva. E o estudo era voltado, então, para as regularidades das gramáticas normativas. Depois nós temos lá a Idade Média, e a Idade Média tem muito a ver com as questões, né? Se a gente pegar lá na literatura, se nós pegarmos o contexto histórico, né? Então nós temos muita influência da igreja, e por conta disso nós temos aqui a escolástica, né? Que por meio da doutrina cristã, se voltava para o estudo da gramática, da lógica e da retórica. Tradução dos livros sagrados, então nós temos também acontecendo aí na Idade Média, né? Então a Idade Média, uma idade, né? Se a gente pegar lá o período, né? A Idade Média foi o período que aconteceu, né? O trovadorismo, né? Então a gente tem o teocentrismo, né? Que serve aí de pano de fundo para esse período, e aí por isso que a gente tem, dentro desse período, né, a tradução de muitos livros sagrados, né, para vários dialetos. Então é o que acontece bastante na Idade Média. Então eu gosto muito de quando nós estudamos questões da história, da linguística e também da literatura, por que não? Trazer o contexto, porque é por meio do contexto que a gente entende, o contexto histórico, né, que a gente entende o porquê, né, de muitos fatos, né, o porquê de muitos eventos que ocorreram aí ao longo da história. Dando continuidade ainda na Idade Média, nós temos a produção de diversas obras literárias em línguas diferentes do latim. Então, a gente começa a ter aqui uma produção literária. Como eu falei, Idade Média, período, por exemplo, do trovadorismo, né? Então, em Portugal, por exemplo, né? Então, a gente tem lá as cantigas de amor, as cantigas de amigo, né? As quais passaram a despertar o interesse dos estudos linguísticos, passam a ser aí objeto, né, de estudo pelos linguistas. Até porque, durante muito tempo, os linguistas, os gramaticistas, eles se ancoravam muito nos textos literários, porque eles eram tidos como modelos, né, para se abordar a língua, para se ensinar a língua. Então, isso já começa aqui lá desde a Idade Média. Dando continuidade, nós temos os séculos XVII e século XVIII. Aqui no século, né, nesse período, nós temos uma obra bastante importante, que é a Gramática de Port Royal, né, que confirma a tendência racional ao conceber a linguagem como reflexo do pensamento. O que vem a ser essa gramática, né? Ela também é conhecida como gramática geral. E aí, o Port Royal, o que ele fez? Ele produziu uma gramática tendo em vista, pensando no fato de que existem certos princípios que são iguais para todas as línguas, né? Então, como se todas as línguas obedecessem a determinados princípios. E aí, por isso que ele escreveu essa gramática geral, que tem, então, esse caráter, né, que prevê esse caráter universal das línguas. Por fim, a gente entra no século XIX, um século muito importante, que ele começa, então, a trazer estudos desenvolvidos aí para entender a origem das línguas, e aí nós temos o método comparativo de Friedrich Schlegel e Franz Bopp, e eles criaram o que nós conhecemos como gramática comparativa, que buscava verificar a familiaridade entre as línguas e comprovar seu efetivo parentesco. Eles partiram da língua indo-europeia. E aí, o que eles começaram a observar? Que as línguas tinham elementos que eram comuns entre elas. Então, a partir desses elementos que eram comuns, eles começaram a traçar certas relações de familiaridade. E chegar, por exemplo, a conclusão que, por exemplo, a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua francesa, a língua italiana
fazem parte da mesma família, que é a família de uma língua maior, que é a língua latina, por meio do método comparativo. Depois nós tivemos também os neogramáticos. Os neogramáticos também têm aí essa perspectiva de estudar a língua por meio da comparação, porém, eles entendiam que as mudanças ocorriam de forma uniforme, e aí que aí que eles pecam, né? Porque não necessariamente existe essa uniformidade nas mudanças. Depois, nós temos, começo do século XX, o nosso grande Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, ele é conhecido como o pai da linguística moderna. Ele é o precursor dos estudos estruturalistas, linguista e filósofo suíço, cujas elaborações teóricas propiciaram o desenvolvimento da linguística enquanto ciência autônoma. Então, é ele que é o responsável pelo fato da linguística, pelo fato dos estudos da linguagem serem alçados ao patamar de ciência, com o seu próprio objeto e o seu próprio método. Ele cria um método para estudar a ciência, ele elege a língua e a linguagem como objeto de estudo. E aí o que ele faz? Ele propõe a separação entre os estudos sincrônicos, ou seja, aquela descrição que ocorre em dado momento da história, e os estudos diacrônicos, que visa a evolução histórica, indicando que o sincrônico precede o diacrônico. Então, ele prioriza o sincrônico, porque é o que ele tem certeza. O diacrônico, nem sempre a gente tem registros para poder, de fato, determinar o que aconteceu. Naquele momento, a necessidade do momento era fazer com que os estudos da linguagem fossem reconhecidos como ciência. E por isso que ele elege os estudos sincrônicos. Dando continuidade, é importante citar que ele, na verdade, ele fica conhecido após a morte. Os alunos dele, então, a partir dos registros que ele deixou, escrevem póstumamente uma obra que é a Bíblia da Linguística, que é o curso de Linguística Geral. Por isso que é uma obra póstuma, após a morte dele. E ele, então, ele vê a língua como sistema, como uma estrutura perpassada por normas. Para Saussure, a língua é um todo em si mesma, ou seja, um sistema que tem uma unidade própria de estudo. A linguagem é como um sistema articulado, uma estrutura, ela não existe em si mesma. Então, a linguagem, ela é um sistema, a gente tem que pensar como se o nosso cérebro tivesse, então, acesso a esse sistema, a essa estrutura. E o que regula o funcionamento das unidades que compõem o sistema linguístico são normas que internalizamos muito cedo e que começam a se manifestar na fase da aquisição da linguagem. É essas normas que vão ativar essa estrutura, essas normas que vão regular como que esse sistema linguístico funciona. E o foco, então, é qual, dos estudos da linguagem? A própria linguagem como sistema. E esse sistema, ele compõe a língua, que é social e autônoma. Social porque todos se valem dessa língua, e ela é autônoma porque ela não depende do falante para ela existir. Já a fala, ela é individual porque ela é a concretização dessa língua. Cada pessoa vai usar a língua da sua própria forma, por isso que ela é individual. E ela é um instrumento a língua, ela é um instrumento de comunicação, um sistema arbitrário. Já a fala, ela envolve o comportamento linguístico real em situações reais de uso, e ela é concreta e individual. E quanto a isso, nós temos a seguinte atividade. Leia o seguinte excerto, que diz o seguinte: Então, o teórico Almeida apontou em seus estudos um breve panorama do percurso da linguística. De acordo com ele, da origem grega, antiguidade clássica, passando pela Idade Média até o Renascimento, o que predomina como núcleo do interesse linguístico são, por exemplo, problemas de descrição e de definição, referentes à essência da linguagem e às categorias das línguas. E aqui nós temos, então, em relação a esse trecho sintetizado,
as seguintes alternativas. Eu vou dar alguns minutinhos, né, um minutinho na verdade, para vocês poderem ler, identificar qual que seria a alternativa correta. E a Antiguidade ao Renascimento mostra que os estudos linguísticos, nesse período, tiveram como foco o uso da língua? Não era esse o foco. Se fosse esse o foco, Saussure teria elencado ali a língua, a fala para estudar, não a língua como ele realizou, como ele fez, né, durante os seus estudos. B. Da Antiguidade ao Renascimento, a preocupação dos estudiosos era analisar as regras da língua? Não. O foco, se a gente pegar e observar todas as fases, o foco mesmo era na descrição e não na análise das regras. O percurso histórico da Antiguidade ao Renascimento mostra que as línguas eram faladas da mesma forma, sem nenhuma interferência? Não, né? Até porque não era nem esse o foco desses estudos, não era a fala, era a escrita. O percurso histórico da Antiguidade ao Renascimento mostra que os estudos linguísticos sempre focaram o interesse religioso? Nem sempre. Tá? Então não dá para falar, o problema aqui está no sempre. É claro que tiveram algumas motivações religiosas, mas não só isso. E, por fim, o percurso histórico da Antiguidade ao Renascimento mostra que a língua sempre foi escrita a partir de textos literários, sem uma preocupação com o uso social. Dentro desse período, a que mais se enquadra, né, a resposta que mais se enquadra seria essa. O foco, muitas vezes, é o texto literário, né? Então, isso que levava, então, à descrição, baseado nesses textos. Claro que nem sempre, aqui, se eu fosse... por isso que a gente tem que ter um olhar crítico em relação a tudo que a gente vê, né? Mas, pensando nas outras alternativas, a gente pensa que os textos literários muitas vezes embasaram, né, os estudiosos. E é isso. Linguística. Então, a gente passa, a partir, né, de Saussure, a conceber a linguística como ciência, né? Ciência formal, rigorosa e sistemática, voltada para a sua descrição em um dado momento e não mais para a sua evolução histórica. Então, dentro desse período em que Saussure desenvolve os seus estudos, a preferência era pela sincronia. E aí, o título dessa sessão é Níveis de Análise Linguística, né? Então, pensando nesse tema, nesse título, o porquê que a gente traz esse tema? Como que esse objeto de estudo pode ser abordado? Como que ele pode ser contemplado, né, pensando em uma metodologia? Então, por isso que é importante a gente entender quais são os possíveis níveis que podem ser contemplados agora pelos estudos da linguagem como ciência. E aí, pensando na linguística como ciência, a gente precisa pensar e trazer os princípios, né, que regem essa ciência. Quais são os princípios, então, que regem essa ciência? Primeiro, que a língua, ela forma um sistema. O que seria esse sistema? O que seria entender a língua como um sistema? Que a língua, ela é um arranjo sistemático de partes, né? Então, nós temos, né, se a gente pensar na nossa mente, né, se nós pensarmos que a língua está aqui, né, a língua está na nossa mente, no nosso cérebro. E aí, a gente tem que pensar que existem muitos elementos, muitas partes que compõem esse sistema que nos possibilita expressar, que nos possibilita falar. Então, quando nós falamos, nós articulamos, e melhor falando, nós mobilizamos as muitas partes que compõem esse sistema. Então, nós temos que mobilizar as escolhas lexicais, o vocabulário. Esse vocabulário ele não pode aparecer, não pode ser expresso de forma aleatória. Então, tem uma questão da linearidade, né? Qual que é a sequência que as palavras que nós vamos emitir precisam aparecer. Isso faz parte da gramática que nós temos aqui no cérebro, que vai muito além daquela gramática que nós estudamos em sala de aula.
questão das significações, a questão do discurso que nós queremos emitir, né? Quais são os sentidos que nós queremos explanar, qual é a objetividade, né? Qual a finalidade, qual a intencionalidade que nós temos ao falar. Então, existem inúmeros aspectos que compõem esse sistema aqui, né? Então, Saussure, ele entende a língua como um sistema e que, por ser um sistema e que, por ser um sistema, nós precisamos mobilizá-lo para, né, bem usá-lo. Dando continuidade, nós temos um outro princípio que diz que a língua ela é estruturada. Por quê? Porque ela se compõe de elementos formais que são articulados em combinações segundo certos princípios de estrutura. Então, o que nós temos aqui? A língua é estruturada, né? Então, são os tipos de relações que podem ser estabelecidos, desde as menores partículas. Então, quando a gente fala em estudos dos elementos fonéticos, dos fonemas, são as menores partículas, né? Então, o que faz com que uma palavra seja formulada como tal, né? Então, a junção dessas menores partículas. E aí, formulamos uma palavra. E o que acontece para formularmos frases? Estabelecemos, por meio dessa estrutura, por meio do sistema que nós temos, relações para formar frases. E depois nós estabelecemos relações por meio dessas frases para formar textos. E esses textos são articulados por meio de discursos. Então, esses princípios é que possibilitam, então, nós termos uma língua, que possibilita nós fazermos uso dessa língua. A língua, então, ela forma um sistema, esse sistema, né, ele é estruturado e esse sistema ele é articulado. E o que significa ser articulado? Vamos observar o que Marta Lota diz. Afirmar que a linguagem humana é articulada significa dizer que os enunciados produzidos em uma língua podem ser desmembrados, né? Articulado a gente tem que lembrar mesmo, né? Nessa questão de o que é articulado? É aquilo que pode ser desmembrado, né? Então, aquilo que a gente vai entender melhor aqui no próximo slide, tá? Aquilo que você pode desmembrar para pensar nas mínimas partículas. Mas vamos lá que a gente vai entender melhor. Em partes menores, já que constituem resultado da união de elementos. E aí, por meio disso, então nós passamos a ter relações, né, de oposição, né, ocorrida entre os elementos linguísticos, que só podem ser entendidas no interior do sistema de acordo com a partir de diferentes planos, que são as relações sintagmáticas e paradigmáticas, né? Então, o que nós temos aqui? Primeiro, nós temos a produção de sons, quando nós falamos. Importante nós pensarmos que nós produzimos sons numa cadeia linear, a gente não consegue sobrepor sons. E, a partir daquilo que nós produzimos, nós podemos também realizar associações mentais. Então, segundo Saussure, de um lado do discurso, os termos estabelecem entre si, em virtude do seu encadeamento, e por isso que nós temos uma sequência linear, relações baseadas no caráter, então, linear da língua, que exclui a possibilidade de pronunciar dois elementos ao mesmo tempo. É impossível. Não existe um ser humano que vai conseguir, por exemplo, pronunciar ao mesmo tempo a letra R e a letra M. Não dá, não tem como. Essa é uma particularidade da língua, né? É um dos princípios. Na verdade, quando a gente fala em relações sintagmáticas e paradigmáticas, nós estamos falando em quê? Em dicotomias que estabelecem aí princípios importantes da língua. E um princípio importante é esse princípio da linearidade, que então tem a ver, como nós observamos ali no quadro, com as relações
sintagmáticas, e isso tem a ver com os estudos sincrônicos, né? Então, já começamos então a entender quais são os possíveis níveis. Aqui nós temos 3 níveis de estudos da língua, né? Então nós temos, por exemplo, o nível fonético, morfológico e sintático. Fonológico, fonético. No fonético, qual é o elemento que nós levamos em consideração nos estudos fonéticos? O fonema, que é a menor unidade sonora, né, da língua. E aí, o que ela vai trazer? Né, nós vamos desmembrar, por exemplo, a palavra casa, e aí nós temos os fonemas. O C, o A, o S e o A. Para formar a palavra casa, a gente tem o quê? Uma sequência linear desses fonemas. Do ponto de vista do nível morfológico, qual que é a unidade mínima com sentido? O morfema. Então, nós vamos ter o radical, que vai carregar a significação da palavra, mas nós temos outros elementos que também comportam, né, significação e que são importantes na formação de uma palavra. Então, por exemplo, casinha, nós temos o caso, o radical, que dá então essa ideia, nós associamos então esse radical, é aquela ideia, né, de abrigo, de casa, de lar, e o in, né, que dá a ideia do quê? De ser algo pequeno, né? Então, para que possamos ter essa significação, a formação dessa palavra, a gente tem uma cadeia linear. Primeiro o radical, depois, né, o sufixo que indica, né, esse grau diminutivo, e depois a vogal temática. Outro aspecto, na verdade aqui não é nem um sufixo, né? Então é um morfema, tá? Não é sufixo nesse caso. Depois nós temos o nível sintático, que é o nível das palavras, quando eu vou juntar palavras para formar frases ou sintagmas, né? Então eu tenho lá, casinha aconchegante. Então, casinha aconchegante é a soma de uma palavra mais outra. Casinha aconchegante mais boas lembranças. Então, juntando isso, a gente tem o quê? Nessa sequência linear, a formação de uma frase. Já as relações paradigmáticas, nós podemos, ao contrário, né, das relações sintagmáticas, nós passamos a ter o quê? Eixo das associações. Vou aqui abrir um parênteses, então, para mostrar. Ó, a gente tem, dentro dessa dicotomia, 2 eixos. Primeiro, o eixo sintagmático. E aqui, na vertical, nós temos o eixo paradigmático. Por quê? Aqui no eixo sintagmático, o que importa aqui? A linearidade. Então, por exemplo, a menina estudou para a prova. Vou escrever bem pequenininho aqui para caber. A menina estudou. Para formar essa frase, o que aconteceu? A gente colocou uma palavra seguida da outra, de forma linear. Aí entra o eixo das as relações paradigmáticas, o eixo paradigmático, que é as associações, as relações mentais. Então, o eixo paradigmático, ele pressupõe as possibilidades da língua. Então, por exemplo, em vez de a menina, eu posso dizer o quê? A garota. Eu posso dizer o garoto. Então, eu posso aqui estabelecer substituições que fazem parte, né, do mesmo plano, da mesma associação mental. Eu posso, por exemplo, por que eu estou substituindo? Eu posso estabelecer uma associação de que eu estou querendo fazer uma relação com quem? Com aluno. Aluno pode pressupor garota, menino, aluna, aluno, garoto, né, guri, e aí eu posso então estabelecer essas associações e essas trocas, essas substituições. Aqui a gente tem um outro exemplo com a palavra ensinamento, e aí a gente pode estabelecer
muitas associações, muitas relações mentais. Então eu posso estabelecer primeiro ensinamento, aqui, uma associação em que eu mantenha o mesmo radical. E aí eu vou trazer o verbo no infinitivo, né, o verbo conjugado e mantendo o mesmo radical. Mas eu posso estabelecer uma relação semântica com o mesmo campo de significado. Ensinamento está associado a quê? A aprendizagem, a educação. Então aqui eu estou nesse eixo aqui, nessa associação, nessa relação, pensando nas mesmas temáticas. Porém, por outro lado, eu posso estabelecer um outro tipo de relação mental em que o que importa não é o radical da palavra, não é a raiz da palavra. O que importa é o sufixo. Então, eu vou trazer palavras que tenham o mesmo sufixo, porque esse ensinamento, né, o sufixo mento, ele indica o quê? Um nome abstrato. E aí eu vou trazer outras palavras com esse mesmo sufixo. Desfiguramento, desbravamento, armamento, né? Ou eu posso também pensar nessa terminação não como um sufixo que tenha uma mesma significação. Vamos supor que eu esteja escrevendo um poema. Se eu estou lá escrevendo um poema, eu quero fazer um poema com rimas pobres, né? Que não necessariamente tem classes diferentes de palavras. Quando vocês estudam literatura, vocês sabem, né? O que é rima rica e rima pobre. Rima pobre que eu possa ter a mesma classe de palavras. Então, o que vai importar é o quê? É a terminação, é o ritmo, é o mesmo som que termina, no qual terminam as palavras. E aí eu posso pensar em lento, em elemento, né? Então, são as várias relações, ok? Dando continuidade, é importante nós pensarmos também em relação à dupla articulação da linguagem. E aí entra a questão de que a língua, né? Quando a gente fala em linguagem, a gente precisa pensar em analisar a língua. E o que é analisar? Analisar é decompor, é identificar seus elementos formais, suas unidades, suas partes menores, e a divisão ela pode ser em palavras, né? Então, quando a gente fala em análise linguística, né, por exemplo, análise sintática. O que é análise sintática? É quando nós decompomos as palavras que formam a frase. Então, eu vou decompor aquela frase para identificar qual que é o sujeito, qual que é o verbo, qual que é o complemento. Então, analisar, isso vocês precisam ter em mente. Analisar é decompor. E aí, essa decomposição, ela pode ocorrer por meio de palavras. Então, eu tenho lá uma frase e eu vou separar essas frases em palavras. Aí eu posso pensar numa palavra e eu posso decompor as partes que compõem essa palavra. Então, por exemplo, aula, eu vou separar o radical da sua vogal temática. Interessante, eu vou separar o radical do seu sufixo. E os fonemas, que a decomposição é menor ainda. Então, eu pego uma palavra e eu vou decompor todos os fonemas que compõem esta palavra. E isso, então, nos mostra que a palavra, né, que a linguagem possui dupla articulação. A primeira articulação, ela tem a ver com os elementos significativos. Então, envolve o quê? Palavras e morfemas. Então, infeliz. Existe o morfema ali, que é o prefixo in. Tem significação? Tem, é uma negativa. É um sufixo que vai indicar uma negação, né? Então, tem significação. Por isso que os morfemas são da primeira articulação. E a segunda articulação são os elementos distintivos, fonemas. Então, por exemplo, eu tenho lá mala, sala e bala. O que vai distinguir uma palavra de outra, mala, de sala e de bala? Justamente o fonema M, o S e o B. Então, eles que vão ser responsáveis em distinguir uma palavra de outra. E aí, então, a gente entra aqui na análise linguística. Então, olhar para a língua, dividindo-as em partes menores, observando-as em seus diferentes níveis. A gente começa lá na base, no nível fonológico, que traz a menor partícula. Depois a gente vê que tem os pares, né? Existem outros elementos,
elementos, né? Mas, grosso modo dizendo, o menor elemento que constitui, né, o nível fonológico é o fonema, né? Depois a gente entra, né, a gente sobe aqui para o nível morfológico, que tem os morfemas, os sufixos, os afixos. Depois, nós podemos estudar a língua, né, sob o ponto de vista sintático, em que nós decompomos as frases para entender quais os elementos que a compõem, qual a posição que eles estabelecem e a função sintática. O nível semântico tem a ver com o nível da significação. O pragmático tem a ver com a forma como nós usamos a língua em uso, e o discursivo, que engloba aí vários aspectos, né, que tem a ver com o discurso, aspectos ideológicos, né, que fazem então com que o nosso discurso aconteça. Então, característica, continuando lá no quadro, que distingue a língua de outras linguagens. O fato da língua ser articulada e poder ser observada em diferentes elementos formais próprios. Aqui, em relação ao nível fonológico, morfológico e semântico, é aquilo que eu falei para vocês. No fonema, né, ele é considerado a unidade distintiva, né? Então, ele faz parte da primeira articulação. Quando a gente subdivide, por exemplo, o morfema I de N, né, em infeliz. E no nível paradigmático, as palavras, os fonemas, né, eles se comutam entre as palavras, eles são responsáveis por formar novos vocábulos, como empata e mata. No nível morfológico sintático, nós temos os morfemas como as menores unidades significativas. Então, batata, batatinha, batateiro. O morfema batata, ele vai guardar sempre a mesma noção do vocábulo. A ideia que a gente tem desse morfema, desse radical. O in, ao, au e o eiro, né, que são sufixos, eles vão trazer, respectivamente, outras ideias. Então, o in é de coisa pequena, o ao, né, de plantação de algo, o eiro, de vendedor de algo, como açougueiro. No nível semântico, o nível semântico envolve o quê? O nível dos significados. Então, nós vamos poder ter o significado que vai surgir do interior do próprio sistema, que não depende do contexto, e o significado que aí sim, ele é externo ao sistema linguístico, que depende do contexto. Então, por exemplo, esse abacaxi está doce. Isso daqui é interno ao sistema. Agora, quando eu digo esse abacaxi está difícil de resolver, aí eu dependo do quê? Eu dependo do contexto. Em que situação que eu falo isso? Que o abacaxi está difícil de resolver? Ou seja, esse problema está difícil de resolver. Então, eu dependo do contexto. E aqui eu trouxe uma atividade que é um poema. Então, serenata sintética. Rua torta, lua morta, tua porta, de Cassiano Ricardo. A pergunta é a seguinte: a partir desses versos, o poeta, para ordenar sua mensagem e obter as rimas de lua, rua, tua e morta, torta, porta, recorreu ao paradigma utilizando-se da analogia dos significados ou da afinidade entre as imagens acústicas. Esse aqui é um exemplo que eu comentei com vocês sobre a questão paradigmática, né? O que está entrando em jogo aqui não é a semelhança de significado, mas só a terminação lua, rua e tua. Não tem nenhuma relação significativa aqui. O que está entrando em jogo aqui é a terminação para estabelecer a rima. A mesma coisa em morta, torta e porta. A terminação para estabelecer a rima. Então aqui o que entra em jogo é a afinidade entre as imagens acústicas. Agora, nós vamos estudar as funções da linguagem. E isso envolve as concepções de linguagem, de língua e de linguagem. Então, nós temos aqui dois momentos que são momentos importantes. Antes de Saussure e depois a partir do século XIX. Antes de Saussure, a língua ela era entendida como uma forma de representar o pensamento, né? Então, os estudiosos pensavam muito a língua no sentido de bem utilizá-la, de saber como falar de uma
digamos, adequada. Então, a língua era uma manifestação do pensamento. E isso lá na frente tem implicações no ensino. Porque se você concebe a linguagem como manifestação do pensamento, isso indica o quê? Que se aquela pessoa ela não tem ali muita habilidade do ponto de vista da oralidade, do ponto de vista retórico, qual que é a pressuposição que muitas vezes se faz? De acordo com essa concepção de que quem não fala bem é porque não pensa bem, né? Então, isso é muito problemático se nós pensarmos do ponto de vista, né, relacionado ao ensino-aprendizagem, né? Depois, a partir do século XIX, os estudiosos, eles concebem que a língua se realiza por meio da comunicação. Ufa! Né? Então, a gente começa a envolver aí, observar que começam a ser envolvidos aí nas descrições linguísticas, nos estudos linguísticos, nas análises que são realizadas, o aspecto interacional, né? E isso é muito positivo, né? Pensando que ciência linguística e ensino, de certa forma, e precisa ser assim, precisam conversar, né? Então, a gente tem lá em meados do século XX, os estudiosos que começam a defender a ideia que relaciona a atividade humana, a ideia que relaciona a linguagem à atividade humana, dando origem à noção de ato de fala ou linguagem em uso. Porque, na verdade, qual que é a intencionalidade de se estudar uma língua, de se usar uma língua? Para quê? Qual que é o objetivo? É o uso. É a concretização dessa língua, é usar a língua nas diversas situações nas quais nós nos deparamos. Se nós pensarmos para pensar no nosso dia a dia, nós acordamos usando a linguagem, nós vamos dormir usando a linguagem, né? Então, o uso precisa ser levado em consideração. Dando continuidade, então a linguagem passa a ser entendida como meio de interação social. Felizmente, a linguagem como meio de interação. Então, linguagem é atividade, né? Não se desvincula do uso concreto por sujeitos concretos. Dizer é fazer e não há linguagem que não implique uma interação, um agir sobre o outro. Ao dizer algo, o falante age sobre o ouvinte, coloca-o em uma posição ativa de ter que reagir ao que ouviu. Então, dizer é fazer. Quando nós falamos, isso implica em quê? Em ação. Nós falamos com uma intencionalidade, com um objetivo. Nós precisamos pensar que quando nós falamos, a nossa fala, ela se direciona sempre a alguém. Eu falo para fazer o outro agir, para fazer o outro, de repente, a pensar como eu quero que ele pense. Então, quando eu argumento, quando eu utilizo a argumentação, qual que é o objetivo da argumentação? Exatamente esse, convencer o outro, fazer com que ele pense como eu quero. Eu posso falar para informar, então, de certa forma, eu estou afetando o outro? Sim. Independente do objetivo, eu estou afetando a outra pessoa por meio da minha fala. Às vezes eu falo para persuadir, eu falo utilizando a emoção porque eu quero, né? Eu não tenho tantos fatores, motivos, elementos racionais para fazer o outro fazer aquilo que eu quero ou pensar como eu quero, e aí eu vou falar, né? Fazendo uso da emoção. Então, de certa forma, também afeta o outro, né? Então, linguagem é ação e, por assim dizer, pressupõe a interação, né? O processo que envolve alguém que fala, que direciona essa fala para alguém que irá recebê-la. Dando continuidade, então, nós temos duas funções básicas da linguagem. Primeira, função simbólica ou representativa, que é representar os objetos, os sentimentos, as intenções e, sobretudo, o fato da linguagem ser um instrumento de comunicação entre indivíduos. E aí, né, pensando na linguagem como instrumento de comunicação, nós temos os elementos da comunicação.
Então, a gente tem a comunicação, que pressupõe a mensagem, que é a manifestação da informação por meio de um código determinado. Nós temos o receptor, que é aquele a quem a mensagem se destina. Nós temos o código, que é o sistema de sinais utilizados na comunicação. Nós temos o canal, que é o meio físico pelo qual a mensagem é transmitida. Nós temos o contexto, que é as circunstâncias em que a mensagem ou que a comunicação se realiza, e o emissor, que é quem é o, principalmente é aquele que produz ou emite a mensagem. Então, resumindo, nós somos, então vamos supor aqui nessa situação, de comunicação. Eu sou a emissora, então eu emito a mensagem. E eu estou emitindo essa mensagem para quem? Para você, Você que é aluno, você é o receptor dessa mensagem. Essa mensagem, ela é transmitida por meio de um código, Então, eu uso um código para transmitir essa mensagem. Qual que é o código que eu estou utilizando? A língua portuguesa. E nós estamos utilizando de um canal que é o vídeo, Então, nós temos aí o meio físico. Qual que é o meio físico? Então, nós temos a câmera, depois do outro lado vocês vão assistir essa aula ou por meio de um computador, ou por meio de um celular. É o meio físico. Qual que é o contexto? Qual que é a circunstância em que essa mensagem está circulando? Sala de aula, contexto de ensino, Então, nós temos todos esses elementos que fazem parte desse processo de comunicação. E aí, pensando nisso, então a gente tem que pensar o quê? Que cada comunicação, cada mensagem, ela tem uma função. E aí entram em discussão as funções de linguagem. Observe no quadro. Então, implica considerar os usos que fazemos em nosso dia a dia da linguagem verbal, e o que inclui a língua e a fala. E a Cobson, que estabeleceu, então, essas funções, ele traz 6 funções da linguagem. Então, nós temos a função referencial, que o foco é o referente, a poética, que o foco é na mensagem, como se trabalha a mensagem para ter essa função poética, a emotiva, que o foco é o emissor, a conativa, que o foco é o receptor. Então, eu escrevo uma mensagem, produzo uma mensagem focando em quem? Nessa pessoa que irá receber, por isso conativa. A metalinguagem, em que o foco é o código, e a fática, cujo foco é o canal. Aqui, só para entender melhor, então, desmembrando, então, esses focos, essas funções. Então, nós temos a função fática, que a intenção do emissor é transmitir conhecimento, experiência. E aí, os exemplos são os textos expositivos, os artigos científicos, as notícias. Então, com esse objetivo de transmitir conhecimento. A função emotiva, ela mobiliza a língua de modo a evidenciar como o emissor se sente em relação àquilo que comunica. Então, aqui nós temos o emprego de palavras que evidenciam o emissor, como, por exemplo, primeiro, pronomes de primeira pessoa, eu, minha, tudo que envolve, então, pronomes em primeira pessoa, verbos que concordam com esses pronomes ou evidenciam o que ele sente. Então, por exemplo, ele é um chato, está evidenciando aquilo que ele sente em relação a quem ou aquilo que ele está falando. Então, mostra claramente como o emissor se sente em relação àquilo que fala. Conativa. Coloque em foco aqui o destinatário, e é a ele que a mensagem dá destaque, quer convencer. Nós observamos isso muito em textos publicitários. Então, imperativo, se usa muito verbos no imperativo, muita ação que indica ordem, conselho, em manuais de instrução. Então, tem aquela propaganda, aquele anúncio muito famoso: compre batom, seu filho merece batom. Está usando uma linguagem apelativa, imperativa. Apelativa e imperativa, não deixa de ser. Para quê? Para focar em você
que é o receptor, fazê-lo agir, né, por meio, então, desse pedido, dessa ordem. Por isso que é muito presente em mensagens publicitárias. Outra função é a metalinguística, que é o emprego da linguagem para explicar a própria linguagem. Trata-se do código que se volta sobre si mesmo. Então, exemplo, o dicionário, né? Então, nós temos lá o dicionário e a gente usa a linguagem para trazer, né, para tratar sobre a linguagem. A gramática, a gente usa a linguagem, na escrita da gramática, para falar sobre a gramática, sobre a língua, né, sobre a linguagem. Função poética, quando o emissor tem uma preocupação artística com a construção da mensagem, como ocorre com a produção da poesia. E aí abrange, então, textos em versos ou em prosa, verbal ou não verbal, em que há preocupação com a seleção e a combinação das palavras. E aí, pensando na questão estética, né? Então, é escrever o texto com essa finalidade estética e artística. E, por fim, função fática, que consiste em testar se há condições de a comunicação ter sucesso, o que pode ser feito no início, no meio ou no fim da troca, que é a função que se coloca em evidência o emissor, se o destinatário está entendendo, ou quando checa o recebimento da mensagem, ou quando confirma se o outro está lá para ouvi-la. Então, quando a gente está no telefone, você fica lá, às vezes você fala, e a pessoa só ouve e não fala nada. Aí, de repente, você fala, oi, tá ouvindo? Essa é a função fática, é testar se aquele emissor realmente está ali, você testar o canal se está funcionando, se não houve uma queda, para ver se tem ali, de fato, o receptor ouvindo a mensagem. Por fim, nós temos as metafunções de Halliday, que elas se enquadram aí numa corrente de estudo que é de base funcionalista e que defende que o usuário da linguagem sempre emprega a linguagem tendo em vista, né, o modo como ela funciona em cada situação. Então, leva em consideração o texto como unidade de análise, e esse texto ele remete para o uso da linguagem, por isso que ela tem então essa base funcionalista, né? E leva em consideração também o contexto que envolve os elementos extralinguísticos. O contexto de situação, que então envolve as circunstâncias, as pessoas, as escolhas linguísticas, e o contexto de cultura, que a gente não pode ignorar, que considera, então, os saberes compartilhados socialmente. E aí ele traz, então, as seguintes metafunções, né? Então, a metafunção ideacional, que é a linguagem como forma de refletir o mundo, né? Falar sobre o mundo. A metafunção interpessoal, que envolve, então, essa finalidade, que é a linguagem como interação. E a função textual, que indica que a linguagem ela é organizada em elementos formais, lineares e coerentes. É a forma como se organiza o texto. Agora, então, para terminar, eu trouxe um texto do Manuel Bandeira para que possamos responder a duas questões sobre ele. Então, o texto é o seguinte: Nova Poética, um poema, né? Vou lançar a teoria do poeta sórdido. Poeta sórdido, aquele em cuja poesia há a marca suja da vida. Vai um sujeito, sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco, muito bem engomada, e na primeira esquina passa um caminhão. Salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa de lama. É a vida. O poema deve ser como uma nódoa no brim. Fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero. E nós temos, então, duas perguntinhas. Vou dar alguns minutinhos e aí nós retomamos para ver quais as respostas corretas. Textos são poética e metalinguística. Primeiro, poética, sim, né? Porque se estrutura em versos, né? Nós observamos que há, sim, um rigor e uma preocupação estética em relação ao texto. E metalinguística, por que metalinguística? Porque ela traz ali a questão de falar sobre o processo de fazer poema, por isso nova poética. Então, está usando um poema para falar de poema. Então, letra A. E a 2, as funções de linguagem predominantes no texto
se justificam pelos seguintes fatores. Sentimentalismo e informatividade? Não tem essa função de informatividade. Metadiscursividade e interpelação ao leitor? Sim, metadiscursividade, por quê? Porque é através de muitas ideias, de muitas palavras, o discurso. E interpelação ao leitor, porque ele avisa ao leitor, né? Ele está voltada para o leitor. Então, a alternativa correta, letra B. Foi que o professor de língua portuguesa, ele deve se apropriar de conhecimentos que facilitam e fundamentam a sua prática. Então, tem muita gente que... Existe uma grande discussão, não cabe aqui, né? Mas tem muita gente que vê o professor como uma vocação, né? Não vê como uma profissão. Claro, pode haver vocação? Sim, né? Eu me sinto vocacionada a ser professora, mas antes disso, precisa também pensar na profissionalização da ação docente. É pensar que o professor tem que se debruçar, tem que estudar, tem que se embasar em conhecimento científico, né? E isso precisa, então, ser considerado aí nesse processo de ressignificar a profissão. Depois, nós passamos, então, a entender como que ocorreram os primeiros estudos linguísticos, né, desde lá a antiguidade. Então, nós temos os estudos realizados pelos hindus, seguidos pelos gregos e depois pelos romanos, né? Então, nós vimos lá que os hindus... Qual que foi o fator que motivou, né, os hindus a se debruçarem sobre a linguagem? Fator religioso, mas depois a gente tem lá os romanos, os gregos, que já não tem mais, né, essa intencionalidade. A intencionalidade era outra, era entender os discursos, era em melhorar, na verdade, os discursos, era em prescrever formas corretas. Então, cada um com a sua, né, com seu foco, com seu objetivo. Depois nós temos Ferdinand Saussure, que foi o responsável por alçar os estudos da linguagem ao patamar de ciência autônoma, com seu próprio objeto e seu próprio método. Em seguida, nós vimos que a língua ela é duplamente articulada. Então, nós temos a primeira e a segunda articulação, né? A primeira articulação que envolve, então, a significação, e a segunda, mais a questão, né, de possibilitar aí trocas, né, e permutas. Em seguida, a análise de uma língua ocorre por meio da identificação de seus elementos formais, suas unidades, suas partes menores. Então, nós vimos que analisar é decompor. Então, a gente tem, né, nós vimos uma grande pirâmide com todas as possibilidades. Se eu começo a pirâmide lá do ponto de vista sintático, eu posso ir decompondo o que envolve as relações sintáticas? Sim. Então, para fazer uma análise sintática, o que eu tenho que fazer? Tem que separar a frase em sintagmas, né, para poder, então, estabelecer as funções que cada elemento exerce, desenvolve ali dentro da frase. Eu posso também, aí, a partir de uma palavra, né, fazer a decomposição e entender quais são os morfemas, né, que compõem aquela palavra. Depois eu posso decompor em fonemas, então vai descendo lá para a base da pirâmide. Por fim, nós temos que estudar as funções de linguagem. Implica considerar os usos que fazemos da linguagem verbal em nosso dia a dia, e isso, então, envolve, né, então, a questão do uso, né, da finalidade, do porquê se estudar a linguagem, né? Então, espero que essa aula, né, possa ter